Você pensa em dinossauro e imagina museu. Mas uma câmera noturna numa estrada vazia grava outra coisa. Um corpo baixo, emplumado, rápido demais para parecer passado. O maior erro seria esperar o mesmo Tiranossauro Rex, o mesmo Tricerátopo, a mesma silhueta de livro escolar andando no presente. Vamos assumir a regra exata. Alguns dinossauros sobrevivem ao impacto, e 66 milhões de anos depois continuam evoluindo junto com o resto da vida. Eles não seriam fósseis vivos andando no presente, seriam animais modernos carregando uma origem antiga. Para a ciência, isso seria evolução. Para quem mora perto da mata, seria outra coisa. Cerca rasgada, estrada fechada e câmera noturna mostrando um animal que ninguém sabe nomear. Esse é o ponto duro do episódio. A evolução não conservaria o dinossauro para satisfazer nossa memória. Ela apagaria, camada por camada, a forma que aprendemos a reconhecer. Em floresta densa, o dinossauro mais eficiente não precisaria ser o maior. Precisaria caber melhor entre troncos, sombra e silêncio. Imagine um predador de médio porte, emplumado, com visão excelente, pés rápidos e caça em grupo pequeno. Não um monstro de filme, um problema real de mata fechada. Para uma vila perto da mata, isso significaria outra rotina. Escola fechada antes do amanhecer, gado sumindo sem barulho e estrada interditada antes do primeiro ônibus. Em campo aberto, a seleção faria outra aposta. Corpo mais leve, perna mais longa, corrida mais econômica e ataque mais coordenado. Uma das imagens mais fortes desse planeta seria uma planície inteira mudando de comportamento porque uma manada enorme resolveu correr em bloco. Plantação, silo, cerca, estrada rural e criação de gado passariam a responder não só ao clima, mas à passagem de corpos grandes e rápidos demais para serem tratados como detalhe. Deserto, frio, altitude e seca não selecionariam o dinossauro mais famoso. Selecionariam um corpo que resolve melhor a conta do calor, da água e do esforço. No deserto, o corpo mais eficiente talvez fosse baixo demais para o imaginário humano e econômico demais para desperdiçar energia. No frio, pena deixaria de parecer detalhe decorativo, viraria isolamento, controle térmico e sobrevivência pura. A maior surpresa para muita gente talvez não fosse ver um réptil no gelo, seria ver uma linhagem inteira construída para o inverno. Na costa e no pântano, algumas linhagens fariam do brilho da água, da lama e da espera um laboratório de novas formas de caça. Em ilhas, a evolução sempre exagera. Alguns dinossauros encolheriam até quase parecer ave demais. Outros cresceriam em paz suficiente para assustar tudo de novo. Cor, pena, escama e textura mudariam junto. Camuflagem, exibição, hierarquia, corte e reconhecimento de grupo fariam do corpo uma forma de fala. 66 milhões de anos dariam tempo para refinar visão, audição, olfato, equilíbrio e leitura de terreno. O corpo mudaria, o jeito de perceber o mundo também. Algumas linhagens poderiam trocar volume por precisão. E aí o dinossauro mais perigoso já não seria o maior, seria o que enxerga melhor quando a cidade dorme. Caçar junto, vigiar junto, criar junto, migrar junto. Quando o comportamento funciona, a evolução investe nele. Memória de rota, leitura de grupo, reconhecimento de ameaça, adaptação de caça, comunicação melhor. Parte da inteligência útil aparece muito antes de qualquer tecnologia. Imagine uma clareira em que o animal mais estranho não está caçando nem fugindo. Está exibindo cor, som e movimento como se a própria seleção natural tivesse virado o espetáculo. Aves já são dinossauros. Num planeta em que outras linhagens também seguiram evoluindo, a fronteira visual entre elas ficaria ainda mais confusa. A pergunta já não é se um T-Rex sobreviveria, é outra. Que tipo de descendente moderno uma linhagem assim continuaria produzindo quando o mundo inteiro muda junto com ela? Se nós convivêssemos com eles, cometeríamos um erro parecido com o nosso erro com o lobo, a onça e o tubarão. Procuraríamos um monstro antigo e entenderíamos tarde a adaptação nova. A grande surpresa de um registro urbano talvez fosse essa: câmera de segurança mostrando um animal que ninguém reconhece como dinossauro à primeira vista, mesmo ele sendo exatamente isso. Plantação, silo, criação, lixeira, calor urbano, sombra, fresta, rota previsível.
O presente criaria nichos perfeitos para linhagens que souberam diminuir, se adaptar e aproveitar cada brecha. O fóssil ensinaria uma forma antiga, o mundo vivo mostraria outra. E muita gente passaria a vida esperando um dinossauro que já não existe mais. De manhã, uma criança olha um esqueleto no museu. À noite, vê pela janela o descendente moderno daquela linhagem, vivo, próximo e irreconhecível demais para parecer passado. Parte do espanto científico não estaria só em encontrar o animal. Estaria em decidir como descrever uma criatura que carrega origem antiga, mas forma moderna demais. O problema é que a nossa memória tentaria procurar o fóssil, mas o mundo vivo entregaria outra coisa. A linhagem mais bem-sucedida talvez não fosse a mais famosa, a maior ou a mais assustadora. Talvez fosse a mais adaptável. Quanto mais essas linhagens mudam, menos o mundo parece com a nossa memória de dinossauro e mais parece com um planeta que nunca parou de gerar novidade reptiliana. O verdadeiro efeito de dinossauros continuarem evoluindo não seria só mantê-los vivos, seria apagar a ilusão de que o presente algum dia precisou parecer com o passado deles. Então a pergunta não é se eles sobreviveriam até hoje. A pergunta é outra. Depois de 66 milhões de anos, nós ainda saberíamos olhar para eles e dizer dinossauro? Porque o verdadeiro choque não seria encontrar um monstro antigo vivo no presente. Seria descobrir que o presente transformou esse monstro em outra coisa. Algo vivo, adaptado, próximo e irreconhecível demais para caber na nossa memória. E se o dinossauro mais real fosse justamente aquele que ninguém reconheceria como dinossauro?